Pegue o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre perfeccionismo. E o perfeccionismo ele pode ser visto como uma grande qualidade. Alguém aqui se identifica, se vê como uma pessoa perfeccionista? Escreva aqui sim ou não. O perfeccionismo ele é valorizado em muitas situações dentro da nossa vida. Porque são pessoas que estão buscando sempre fazer o melhor, da melhor maneira possível, e claro que isso também é positivo. Só que a gente vai tratar aqui de um perfeccionismo que, na verdade, ele é uma máscara. E ele faz com que você, muitas vezes, crie desculpas para permanecer aonde você está. E aqui lembra de uma coisa, sem ação não há transformação. Escreva aqui, sem ação não há transformação. Escreva, eu peço para você escrever para você fixar mais esse conteúdo. Sem ação não há transformação. Não há como você transformar nada se você não agir. A vida que você tem hoje com o sofrimento, com a paralisia, ela continuará se você não agir. E não adianta você ter conhecimentos e não colocá-los em ação. Não adianta você chegar na livraria, comprar todos os livros que você acredita que vão te ajudar e você não ler. Você não ler, você não abrir, você não botar em prática. Tudo bem? Faz sentido? Olha, Suzana, eu não me acho, mas os meus dizem que sou. A Maria, sem ação não há transformação. A Alessandra, sim, mas hoje vejo que sou mais uma vítima desse padrão. A Heloíde, sem ação não há transformação. Perfeito. A gente vai falar desse perfeccionismo, não esse perfeccionismo, digamos, que é bem visto e que sim, muitas vezes é importante para a tua vida. Claro que é. Você fazer as coisas bem feitas trará bons resultados para você. Só que aqui a gente precisa falar desse perfeccionismo que acaba se tornando uma prisão. Por quê? Porque o medo de errar, ele tira a vontade de acertar. O medo de errar. Porque pessoas que são extremamente perfeccionistas, elas começam a não querer se arriscar mais. E isso, Márcia, eu me vejo assim, isso me bloqueia em tentar coisas novas. Exatamente. O Valdir, sim, sou perfeccionista. Esse medo de errar acaba tirando essa vontade de acertar e essa vontade de transformar. O perfeccionismo é uma característica psicológica que envolve esse desejo de sempre acertar. Só que você sempre vai acertar? Não. Essa busca por excelência, como eu disse, ela é positiva em alguns aspectos. Mas o problema do perfeccionismo é que ele pode te levar a um excesso de cautela, a um excesso de medo em relação a tudo, inclusive a sair do sofrimento. Porque você fica esperando o momento perfeito, você fica esperando uma situação mágica e incrível, onde você vai ter a certeza que não haverá erro. E aqui, desculpe eu acabar com a sua ilusão, mas não há certeza de nada na vida, a não ser que um dia nós partiremos desta. Simples. Não há certeza. Agora, quando você se prepara, quando existe preparação, você minimiza os riscos de não dar certo. Faz sentido isso para você? Você minimiza. O que o perfeccionismo não pode mais fazer com você é gerar um medo excessivo a ponto de você não fazer nada para sair do sofrimento. Existem pessoas que estão paradas há anos em suas vidas porque elas estão esperando o momento perfeito. E isso, Valdir, esse momento perfeito nunca vai existir. Não existe. Você cria a circunstância. A Márcia, está explicado então o meu medo de tudo. Você vai entender mais agora. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo que você vai entender o porquê. Porque você precisa entender o porquê você é perfeccionista. O perfeccionismo é um sintoma. É um sintoma de personalidade. Você tem essa personalidade. E por quê? Porque teoricamente você não nasceu dessa maneira. Você não nasceu dessa maneira. Tudo bem? E o perfeccionismo leva a algo muito perigoso. Presta atenção. Não apenas... Bom dia, Giovana. Não apenas... A Maria... Nossa, pura verdade, estou me sentindo assim. Medo me deixa parada. Então essa live é para você. Fica aqui comigo, Maria.
A coisa mais perigosa do perfeccionismo é quando você exagera na sua autocrítica. Alguém aqui se identifica com isso? Autocrítica severa é quando você se cobra excessivamente, de uma maneira exagerada, de uma maneira muitas vezes cruel. Talvez você hoje se cobre de uma maneira muito cruel a ter resultados que você ainda não está preparada. E isso é importante que você olhe, porque as palavras que você tem usado contra você, elas são um grande veneno. Essas palavras destrutivas que você usa contra você, elas estão te enfraquecendo e elas estão te mantendo dentro de um padrão de sofrimento. E isso vem muito desse perfeccionismo, que é muitas vezes uma realidade distorcida. É uma realidade que é fora das suas possibilidades. Isso faz com que você acredite que você não é bom o suficiente. Isso faz com que você acredite que você não é merecedora. Isso faz com que você acredite que tenha que permanecer nesse sofrimento, que você não tem capacidade de sair. E aqui eu quero que você acredite. Você é mais forte do que você imagina. Escreva aqui, eu sou mais forte do que eu imagino. Você é muito mais forte do que você imagina. E para isso, é necessário entender que o erro fará parte dessa jornada. Porque o maior erro de todos é esse daqui, ó. Cadê? Esse é o maior erro. O medo de errar. Porque a vida, ela terá erros, sim. Ela terá fracassos, ela terá resultados negativos, sim. Agora, cabe a você não deixar a sua vida paralisada e congelada por conta desse medo de errar. Porque o erro é uma maneira de você aprender. E se você não aprendeu, sabe o que vai acontecer? Você vai errar de novo, porque você não aprendeu. Você é capaz, sim, de aprender. Você, sim, é capaz de ter uma vida diferente. O que você não pode é deixar de tentar. O que você não pode é deixar de viver a tua vida. E não há certeza de que qualquer movimento que você faça dará certo. Porém, é a preparação que faz a diferença. Quando você se prepara verdadeiramente para mudar a sua vida, quando você se prepara com conhecimentos que você não tem, quando você se prepara com autoconhecimento, quando você se conhece mais, e quando você age, isso é preparação, isso é treino. Isso é treino. Uma corrida, por exemplo, uma maratona tem 42 quilômetros. Não existe correr uma maratona sem preparação. E a mudança de vida que você talvez precise colocar agora na tua vida, ela é uma maratona. E se você não se preparar, obviamente que você não vai terminar essa prova. Ou você vai terminar essa prova sem nenhuma condição física. E não vai valer a pena. Só que aonde que você ganha essa prova, completa essa prova? É no treino. É no treino. E é esse treino que você precisa começar a fazer. Você precisa buscar conhecimentos que você não tem. Por isso que eu fico muito feliz quando você está aqui. Porque você está trazendo para a tua vida reflexões e conhecimentos que você ainda não tinha, mas agora você tem. E para isso, você vai ter que agir. Não fique esperando o momento perfeito. Não fique esperando uma situação perfeita para você agir. A vida está acontecendo e você talvez esteja perdendo os melhores anos da sua vida dentro de um sofrimento, de uma vida de sofrimento que não vale a pena.
Esse perfeccionismo, como eu disse, ele não nasceu com você. E ele se tornou isso daqui, ó. Ele se tornou uma máscara para esconder o medo de errar e ser punido. Porque em algum momento da sua vida você aprendeu que errar não era legal. Em algum momento você aprendeu que errar levava a algum tipo de punição. O perfeccionismo é essa máscara. São as desculpas que você cria todos os dias para não mexer uma vírgula na sua vida. Em algum momento você aprendeu que não podia errar. E normalmente isso acontece aonde? Na infância. Da gestação até mais ou menos o final da primeira infância, aos 7 anos de idade. É nesse momento que você aprende, por alguma experiência traumática, por um excesso de repetição, que errar não é bom e que gera uma punição. E a partir daí, existe escreva aqui, ferida emocional. Cria-se uma ferida emocional. E essa ferida emocional, ela se torna o teu óculos. Você passa a enxergar o mundo através dessa ferida emocional. E ser perfeita, ser alguém que não erra, é bom. Por um lado, por quê? Porque você não correrá o risco de sofrer a mesma dor que você viveu lá atrás. A tua mente, ela busca o tempo todo garantir a sua sobrevivência. O tempo todo. E manter você longe da dor é necessário. Então ela vai fazer de tudo para que você se torne um personagem. E ser um personagem perfeito, que não erra, que sempre acerta, é bom, é bem visto. Isso fará com que você não seja, por exemplo, rejeitada, abandonada, humilhada, traída. Faz sentido isso para você? Eu vou contar aqui uma história só para você entender o grau, às vezes, de perfeccionismo e que leva uma pessoa a adoecer. Cadê? Ah, não tá aqui. Eu vou contar a história de uma mãe que eu atendi através da hipnoterapia, e essa história pode ser a sua, ou parecida com a sua, que era a mãe que se cobrava a ser perfeita o tempo todo. Uma mulher na faixa dos 40 anos, 3 filhos, trabalhava para uma empresa, tinha um cargo de muita responsabilidade. E é uma vida que você vendo de fora, você até invejava. Bem-sucedida na carreira, 3 filhos, marido. Parecia que tudo ia bem. Só que ela convivia há alguns anos com crises de ansiedade. Crises de ansiedade. Isso vinha de uns 2 anos para cá. Esse era o sintoma. Crises de ansiedade severas. Crises de ansiedade severas. Extremamente cobrada. Bom dia, Tederaldo, meu grande amigo. Seja bem-vinda. Bem-vindo, Luna de Rosa, Cristina também. A Tuca, está tudo bem, mas a sensação de não estar. Bom dia. Fica aqui comigo então, fica aqui comigo. Essa mulher, ela tinha essa vida, digamos, perfeita. Você olhava de fora e falava o seguinte, puxa, não tem nada de errado. Mas ela estava com essas crises de ansiedade. No trabalho dela, ela estava sendo muito exigida. Projetos novos, tinha um chefe novo, enfim, tinha um certo ali, né, uma certa instabilidade. Uma pessoa que se cobrava muito e que sempre se cobrou. E ela se cobrava principalmente em ser o quê? Uma mãe perfeita. O trabalho começou a exigir muito dela e tirou um pouco desse tempo de ser mais mãe. Então ela estava falhando na visão dela em alguns pontos, como mãe. E aí o que fazia? Como que o corpo reagia? Com essas crises de ansiedade. Então toda vez que ela estava indo para o trabalho, ela tinha essas crises de ansiedade
dirigindo ou chegando na empresa. Por quê? Porque a mente quer garantir a sobrevivência. E o tempo todo ela vai te protegendo. Aí a gente vai à causa, porque, escreva aqui, todo sintoma tem uma causa. Todo sintoma tem uma causa. Você não nasceu perfeccionista, essa mulher não nasceu perfeccionista, ela aprendeu. E aonde que ela aprendeu? E é por isso que você precisa ter coragem de olhar para a tua história. Você só vai mudar a sua história, a sua vida, se você olhar para a sua história e fizer as pazes com ela. Eu sei que tem muita gente que quer mudar a vida, mas não quer olhar para a história, não quer olhar para as coisas ruins que aconteceram e fogem disso. Não dá para você ter uma vida diferente com feridas emocionais abertas na sua história. Não dá. Não dá. Tem muita gente que vende para você uma solução rápida, mágica, só que isso se chama placebo. Placebo. O que é um placebo? Tem um efeito lá momentâneo, mas não resolve a causa. E aí, nesse caso, da onde vinha esse perfeccionismo dessa pessoa? Uma infância com muitas humilhações. Uma infância onde ela foi muitas vezes humilhada através de palavras, humilhada através de violência física pela mãe. E aqui sem julgar a mãe, ok? Como eu sempre digo, sem julgar a mãe. Mas a mãe, ela tinha os seus problemas e ela descontava toda a frustração que ela tinha no casamento, por exemplo, com o pai. O pai traía ela o tempo todo. O pai desvalorizava ela o tempo todo. E aí o que acontece? Tudo que ela fazia, a mãe julgava como errado e dá-lhe pancada. E dá-lhe palavras baixas. A mente foi aprendendo. Se eu erro, eu sou punida pela minha mãe. Eu apanho. E apanhar é apanhar pesado mesmo. Isso fica como aprendizado. E aí quando eu vou, na minha fase adulta, trabalhar, eu não quero errar. Eu não posso errar. E aí eu me exijo demais. E aí quando eu me torno mãe, eu também não quero ser aquela mãe que a minha mãe foi comigo. Então eu me exijo demais. E aí ela não percebeu que com 40 e poucos anos, ela estava carregando uma expectativa totalmente irreal. Porque é impossível, presta atenção, você ser bom em todas as áreas da sua vida com a mesma excelência. É impossível. É impossível. Uma vida equilibrada é um objetivo, sim. Deveria ser um objetivo de todas as pessoas, mas ela é impossível. Então eu desisto, gato? Então eu desisto de ter uma vida equilibrada? Não. Você precisa ter essas áreas o mais equilibrada possível. É assim que você vai ter uma vida mais saudável. Só que para pessoas perfeccionistas como essa pessoa, ela não podia falhar como mãe. Ela não podia falhar como profissional, ela não podia falhar como esposa. Então ela se exigia. E aí o que aconteceu? Uma hora a conta chegou. E as crises de ansiedade vinham exatamente por quê? Para paralisar ela. Porque a mente sabia que esse ritmo adoecia. Entende isso? Faz sentido isso para você? Então esse perfeccionismo esconde feridas que você tem. Esse perfeccionismo, por exemplo, pode esconder a ferida do abandono. Porque lá atrás você talvez tenha sido abandonada emocionalmente pela mãe, ou você foi rejeitado e esconde a ferida da rejeição, porque você não quer viver isso de novo, e aí você se esconde atrás disso. Ser uma pessoa perfeita, sem problemas, o que é impossível, mas tem muita gente que se vende assim. Alguém que não tem problemas, que não tem erros e que tudo é lindo e maravilhoso na vida, é uma maneira de você ser vista e reconhecida pelo seu grupo. Andar em grupo é muito importante para sua mente. Não ser rejeitada.
Então você precisa entender qual é a ferida emocional que gerou esse perfeccionismo em você, que gerou esse comportamento. E aí você tem que fazer uma pergunta para si mesma. E tá valendo a pena ser perfeccionista o tempo todo? Acreditar que eu tenho que ser boa em todas as áreas da minha vida? É impossível isso. E a sociedade meio que vende isso, principalmente para você que é mãe. Principalmente para você que é mãe. E você sabe bem disso. A sociedade meio que impõe que você tem que ser uma mãe perfeita. Primeiro que mãe perfeita não existe. Ponto. Por isso que eu sempre digo, sem julgar as mães, porque essas mães, e você também como mãe, você lidou e lida com a maternidade de acordo com o teu contexto. Se você não tem ao lado alguém que te ajuda, onde você tem que fazer tudo sozinha, como que eu vou exigir de você que você tenha, por exemplo, total paciência com os filhos, amorosidade? É difícil. É difícil. Agora, você tem o dever, sim, de controlar, de entender as causas. Isso você tem. Esse é o teu dever. Isso é o teu dever. Esse é o teu dever. É se melhorar a cada dia. Mas às vezes você colocou um padrão tão irreal na tua vida que jamais você vai atingir, que jamais você vai alcançar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por isso que a vida, presta atenção, ela só muda quando você decide sair do sofrimento. É quando você realmente decide por isso. É quando você realmente decide sair do padrão que você está vivendo. É numa decisão que realmente a vida muda. Ser perfeccionista adoece. Adoece. Principalmente porque está escondendo uma ferida emocional. Você está colocando um band-aid num buraco enorme. Não vai adiantar. E você vai adoecer, infelizmente. E isso é diferente, presta atenção, de você não se cobrar para ser melhor naquilo que você faz, para você melhorar, para você evoluir. Tem uma diferença aí. Tem uma diferença. Porque o perfeccionismo te leva a uma autocrítica muito severa. Começa a perceber as palavras que você usa contra você quando você erra. Eu tenho certeza que você não usa essas palavras quando, por exemplo, o amiguinho do lado erra. Você não usa isso. Você não usa nenhuma dessas palavras. Você normalmente, provavelmente deve se chamar de burra, de incompetente, e eu duvido que você usa esses termos para as pessoas que estão ao seu lado. Eu duvido. E por que você usa essas palavras tão duras com você e não com as outras pessoas? Não que você tem que usar com as outras pessoas, mas o problema é, por que você tem que se bater tanto? Isso também tem uma causa. Isso tem uma causa. Entende isso? Você aprendeu também a se desvalorizar. Essa desvalorização, ela vai te manter presa numa vida de sofrimento. Por isso que você precisa o quê? Tratar a causa. Você precisa tratar a causa. Escreva aqui, tratar a causa. Quando você trata a causa, você elimina o sintoma. Porque o sintoma não tem mais utilidade. Existiu um aprendizado em algum momento que você aprendeu a ser perfeccionista. Porque você não queria errar, porque você aprendeu que errar gerava punição. A tua mente aprendeu. Guarda isso, tudo para sua mente é sobrevivência. Quando eu entendi essa frase, a minha vida mudou. Estou falando muito sério para você. Tudo é sobrevivência. Começa a observar, você vai observar o mundo, tudo é sobrevivência. As tuas reações, as tuas ações,
as ações das pessoas ao seu lado, tudo é sobrevivência. E muitas vezes você perde o controle da sua vida. Por quê? Porque você se esconde atrás dessas feridas emocionais. Como, por exemplo, o perfeccionismo, que é uma bela máscara. É uma máscara valorizada, inclusive. Só que ela está te adoecendo, provavelmente. Você não precisa ser perfeito em tudo que você faz. Você não precisa. Porque quando você acredita nisso, você paralisa. Porque vai chegar um momento que você vai ter medo de arriscar. E a tua vida não está mudando, por quê? Porque você não está agindo. A gente começa hoje o mês de setembro. O mês de setembro de 2023. Já se passaram 8 meses até aqui. 8 meses, desde o momento que lá em dezembro do ano passado você provavelmente, você fez promessas, você fez planos para esse ano. Alguém aqui tem a coragem de assumir que você não colocou os seus planos em ação? Provavelmente você não colocou, sabe por quê? Porque você está esperando o momento perfeito. E na verdade, você está se escondendo de agir e de talvez errar, sim. Aliás, a maior chance é de erro do que de acerto. Como é que você diminui isso? Obrigado, Eloíde, a Maria também, a Cris, obrigado pela sinceridade, a Suzana. Muito bom que vocês estejam reconhecendo isso. A Elis também. A Márcia também assume, a Alessandra. Como é que você diminui esse risco de errar? Se preparando. Se você estiver preparada, você provavelmente vai diminuir drasticamente a chance de errar e de não dar certo. O problema é que você talvez não esteja disposta a pagar o preço. E pagar o preço da preparação é para poucos. É para poucos. Não porque é, digamos, algo inacessível. Não, não é inacessível, pelo contrário. Só que você precisa abrir mão de coisas que hoje te fazem mal. Você precisa abrir mão de coisas que te prejudicam. Você tem que abrir mão, por exemplo, de prazeres de curto prazo. Você precisa abrir mão, muitas vezes, de uma certa estabilidade. Você precisa abrir mão, muitas vezes, de um padrão de vida que você tem por um tempo. Faz sentido isso para você? É assim que você vai mudar a tua vida. É dessa maneira que você vai mudar a tua vida. Quando você realmente entender que não dá mais para viver dentro desse sofrimento. A Tuca, me identifiquei, a minha vida bloqueou depois de uma cirurgia de retina. Aí veio tudo isso. Provavelmente essa cirurgia trouxe um impacto para você. E aí você fica com medo, muitas vezes, de agir, de se arriscar. Mas uma vida sem riscos é uma vida que não anda, é uma vida paralisada. Tudo bem? Faz sentido? É sobre isso que você precisa entender. É sobre isso que você precisa começar agora a refletir, principalmente nessa reta final do ano. A gente ainda tem 4 meses pela frente. Aí você pode falar o seguinte: nossa, agora não dá mais tempo. Agora deixa para o ano que vem. A vida começa a mudar quando você decide hoje. Quando você decide hoje. Tudo bem? Faz sentido? É assim que você vai mudar a tua vida. Na decisão.
e não dentro de uma máscara como a máscara do perfeccionismo. Beleza? A Márcia, eu não consigo lembrar de onde veio isso em mim. O fato aqui não é lembrar, presta muita atenção. Vou falar até um pouco de hipnose, que o William está perguntando sobre hipnose. Pouco importa, por exemplo, se um fato aconteceu ou não. Isso eu vou falar sobre o aspecto da hipnose, ok? O que é hipnose? Hipnose é um estado natural da nossa mente, que tem foco e concentração. E quando você está focado e concentrada, você pode mudar algumas programações, interpretações que existem na sua mente. O problema é que conscientemente você não consegue fazer isso. Você pode até desejar, mas você precisa estar nesse estado de hipnose e aí com um profissional que vai te guiar nesse processo. Tudo bem? O que importa é a interpretação que a sua mente criou de alguns fatos. Então, por exemplo, aonde que começou na sua vida esse medo de errar, esse medo de arriscar? Talvez em algum momento lá na tua infância, você foi repreendida de uma maneira com tanta força emocional que houve um impacto e houve um aprendizado. Sabe aquele ditado? Eu não gosto muito desse ditado, mas ele explica bem isso. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Já ouviu isso? Já ouviram esse ditado? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Ou seja, quando você sofre um impacto emocional, um aprendizado, a tua mente não esquece, ela cria uma interpretação. Então, essa interpretação é que está moldando o teu comportamento. Tudo bem? Ela molda esse comportamento e faz com que você haja dessa maneira, por exemplo, com medo de arriscar. Só que, como a gente falou até aqui, é o medo de arriscar que está tirando várias oportunidades da sua vida. É o medo de não ser perfeita que faz com que você adie os seus planos. Faz com que você permaneça numa vida de sofrimento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, a gente precisa entender quais são essas interpretações. E muitas delas, conscientemente, você não vai lembrar mesmo. Por quê? Porque elas estão armazenadas aqui na sua mente subconsciente, que é a sua mente emocional. E aí, a hipnoterapia, que é a terapia que utiliza a hipnose como ferramenta, ela é extremamente eficaz, porque aí ela vai acessar essa mente subconsciente para que você possa mudar essas interpretações. Por exemplo, se eu tenho uma interpretação de que falar em público é perigoso, porque em algum momento eu aprendi assim, em algum momento eu vivi uma experiência onde eu fui, por exemplo, ridicularizado, eu gaguejei, enfim, não performei da maneira que eu deveria, e aquilo me trouxe algum tipo de constrangimento, ficou o aprendizado. E a partir desse aprendizado, o meu comportamento se molda. Tudo bem? Faz sentido isso? Então eu preciso o quê? Para ter um comportamento diferente, eu preciso mudar essas interpretações. E aí eu preciso ir onde? Aonde eu aprendi pela primeira vez. Por isso que eu digo, quando você trata a causa, você elimina o sintoma, você dissolve o sintoma. Porque, por exemplo, nesse exemplo que eu disse aqui, o medo de falar em público. Alguém tem esse medo de falar em público? Coloca eu aqui só para eu saber se você tem esse medo de falar em público. O medo de falar em público, ele é um sintoma, ok? É um sintoma que faz com que você talvez perca diversas oportunidades. Só que em algum momento você aprendeu, porque teoricamente você não nasceu com esse medo. Tudo bem? A Elis tem, a Marta tem. Você não aprendeu. Você aprendeu em algum momento a ter esse medo. Por quê? Porque você viveu alguma situação que a tua mente interpretou. E pode ter sido lá na infância, com 2 anos de idade, porque você foi falar alguma coisa, sei lá, você foi se comunicar e o seu pai falou assim, cala a boca que eu quero dormir. Por exemplo, eu já tratei pessoas assim.
E aquilo foi um impacto emocional tão grande para aquela criança que gera uma interpretação. Falar com pessoas é ruim, então você não fala. Eu já contei a minha história. Eu tinha um grande problema para falar em público. Eu dava palestras e eu passava mal. Passava mal antes da palestra. Durante a palestra tudo acontecia maravilhosamente bem, mas eu passava muito mal. E aí eu fui tratar a causa. Qual era a causa? Aos 6 anos de idade, eu estava mudando de escola, primeiro dia numa nova escola, a professora pede para eu me levantar e eu falar o meu nome, eu me apresentar, e aí eu me enrolei. E ao invés de falar Márcio, saiu Márcia. E aí todo mundo riu. Imagina uma criança de 6 anos de pé, com, sei lá, 20 crianças sentadas olhando para ela, mais a professora, rindo dela. Rindo dela. Tudo bem? Então, e aí a partir daí virou um comportamento. Falar em público é perigoso. Essa foi a interpretação que a minha mente criou. E foi na hipnose que eu mudei isso. O que eu faço hoje de falar aqui, ó, por 50, 1 hora, jamais eu fazia isso há 6, 7 anos atrás. Jamais. Jamais. Porque eu ficaria com medo de, nossa, será que o William vai rir de mim porque eu tô com óculos? Será que a Gabi vai rir de mim porque eu errei aqui uma palavra? Entendeu? Porque era essa interpretação que a minha mente tinha. Tudo bem? Deixa eu ler aqui algumas perguntas. A Márcia. A hipnose pode trazer algum risco? Tinha vontade de fazer, mas muita gente fala que é perigoso. Tem gente que fez já hipnoterapia aqui comigo? Responde para a Márcia, por favor. Eu vou deixar a Márcia, eu acho que tem algumas pessoas que já fizeram, que elas respondam para você, tá bom? E aí depois eu complemento. William, o psiquiatra disse que o meu caso é psicanálise, e a psicanálise em relação à hipnose. A hipnose teria essa ajuda como a psicanálise? Não entendi muito bem a tua pergunta, mas quer dizer, eu acho que eu entendi. A psicanálise, sem dúvida nenhuma, ela é muito importante em alguns casos. Porém, ela não trata a causa, ok? Ela não trata a causa. Então, assim, a hipnose trata a causa. E aí é uma escolha. Tem gente que gosta de ir toda semana no psicólogo, no psiquiatra, tudo bem. Adora lá ficar falando, e tá tudo bem. Só que não trata a causa. Eu sempre brinco, William, que você vai ver um hipnoterapeuta poucas vezes na sua vida. Porque do momento que você tratou a causa, você resolveu o problema. Você resolveu o problema. Simples assim. Não tem... você acabou com o sintoma, entendeu? Então, assim, eu sempre gosto, por exemplo, como hipnoterapeuta, de trabalhar junto com outros profissionais, por exemplo. Porque para mim, por exemplo, o que importa é o teu bem-estar. A minha habilidade vai complementar a habilidade do outro profissional. Só que eu sei que existem muitos preconceitos de psicólogos, de psiquiatras com a hipnose. Tudo sabe por quê? Porque Freud não sabia hipnotizar. E aí, Freud, não sabendo hipnotizar, ele, de uma certa maneira, demonizou a hipnose. E aí, meio que, como Freud é uma grande referência, então é meio que assim, Freud disse, a gente aceita. Só que, se você olhar a história, Freud não sabia hipnotizar. Simples assim. Então, como ele não sabia, ele disse, isso aqui não funciona. Então tá. E aí meio que todo mundo... Aí todo mundo meio que aceita isso. Tudo bem? A Cris, respondendo aqui para Márcia. Nada perigoso. É uma experiência incrível. A Suzana, não tem risco algum. O único risco viver você ser você mesma. Isso é maravilhoso. Esse é o risco mesmo. A Suzana definiu bem. Tratar a causa. No momento que você trata a causa, você resolve o problema. Entendeu? A Suzana, ele estará contigo te conduzindo, orientando e auxiliando você a fazer as pazes com a sua história.
Esse é o papel do hipnoterapeuta, é te guiar, é seguir instruções. Se você seguir instruções, o processo funciona perfeitamente. Então, o perigo que existe, que todo mundo diz, na verdade, que não existe, mas que dizem é: eu vou ser controlada, eu vou fazer coisas que eu não quero, porque você viu muitas coisas aí na TV, no cinema, e a arte acaba usando a hipnose de uma maneira que não é real. Mas é um processo tão natural que você está consciente o tempo todo, você está apenas num estado de relaxamento físico e mental muito parecido com a meditação, entendeu? Mas eu garanto para você que é um processo que ele vai direto ao ponto. Então, assim, por exemplo, eu tenho um protocolo de cerca de 60 dias. Até respondendo aqui a Tuca, adoro essa pergunta. Quantas sessões, valores? O valor é inestimável, eu diria isso. Inestimável. O valor é inestimável. Preço é diferente. Preço é uma etiqueta. E aí a pergunta que eu faço é: quanto vale a tua vida sob o seu controle? Quanto vale uma vida sem sofrimento? Quanto que vale uma vida sem crise de ansiedade? Quanto que vale? É isso que você tem que colocar na balança. Quanto que vale? Entendeu? E eu tenho um protocolo que é um protocolo de cerca de 60 dias, onde a gente tem 4 sessões. Então, por que eu faço dessa maneira? Porque é uma maneira de acompanhar a pessoa, ajudá-la a lidar com novas percepções depois da hipnoterapia, para que em 60 dias a gente elimine todas as causas. Todas as causas. Tudo bem? Então, tem aí, para quem quiser fazer a sessão de avaliação gratuita comigo, na minha bio, ou você pode escrever avaliação aqui, na minha bio tem um link, tá? São os últimos dias aí que a gente está fazendo essa temporada aí de sessões de avaliação gratuitas, para entender se a hipnoterapia é para você, porque pode ser que não seja, né? Talvez seja um caso de, como o William falou, de psicanálise só. Ok, pode ser. A hipnoterapia, eu sempre digo, é para quem realmente está disposta a sair do sofrimento. Disposta. Para valer, entendeu? E não se escondendo atrás de desculpas. É para valer. Primeiro você decide, depois você lida com as circunstâncias, entendeu? Então, por exemplo, aqui a Cris, a Suzana, que fizeram a hipnoterapia já comigo, são pessoas que decidiram. Sabe por quê? Porque estava insuportável viver no sofrimento. Insuportável viver no sofrimento. E quando você chega a essa conclusão, a tua vida muda. Por isso que eu sempre digo todos os dias aqui, tudo começa por uma decisão. Tudo bem? Maravilha? Manda um direct para mim, William, tá bom? Porque é muita gente. E assim, tem uma ordem, inclusive, também. Isso é importante que, né, aqui não é McDonald's, tá bom? Não é McDonald's, não é drive-thru, né? Então tem uma ordem, eu tenho a minha agenda. Então, assim, não é uma coisa assim, olha, eu mandei hoje e amanhã a gente vai fazer a sessão. Não é assim, tá? Tem uma ordem, tem uma fila. Então, assim, busco ser muito correto nesse processo, tá bom? Legal, William, é isso aí. Se você decidiu sair do sofrimento, eu não tenho dúvida que você vai sair. Não tenho dúvidas que você vai sair. Porque aí você vê, sabe quando você mede isso? É exatamente nas decisões. Quando você olha e nada te impede. Você vai lá e faz, e pronto. E você se entrega ao processo. A Suzana, muita verdade, estava insuportável, decidi fazer as pazes com a minha história. Eu fiz o processo com a Suzana há 2 semanas, mais ou menos, né, Suzana? Acho que 2, 3 semanas. A primeira hipnoterapia. E foi uma das entregas mais intensas que eu vivi como hipnoterapeuta. Isso porque era online. Porque a Suzana mora em Curitiba, eu estou em São Paulo. Mas foi uma entrega tão linda, de tanta intensidade. Por quê? Porque ela tinha decidido sair do sofrimento. E assim,
foi acreditando no processo, entendeu? Então, eu quero que você entenda que se você realmente quer sair do sofrimento, se você decidiu, nada te para. Você talvez não vai fazer, sei lá, em algum momento você fala o seguinte, não vou fazer o teu protocolo, gata. Tudo bem. É porque você ainda não decidiu sair do sofrimento. E não significa que é por conta do meu protocolo, entendeu? Mas de qualquer protocolo, entendeu? Pode ser online também, Tuca. Pode ser online também. Eu atendo pessoas do mundo inteiro. E presencial, para quem quiser vir a São Paulo, na verdade é Guarulhos, que é a cidade onde está o meu consultório, pode ser presencial também. No caso da Suzana, como eu disse, ela está em Curitiba e ela optou por fazer em Curitiba, né? E funciona do mesmo jeito. Eu garanto para você, é a mesma... Sim, Zenilda, dá para fazer hipnoterapia online. Ontem eu fiz uma hipnoterapia à noite com uma pessoa nos Estados Unidos, entendeu? Isso não tem... O que você precisa? Obviamente ter uma boa internet, né? Então isso é fundamental. E 2, você precisa ter privacidade para fazer a sessão. Então assim, você não pode estar sendo interrompida, você não pode se sentir constrangida de fazer essa sessão, entendeu? Você tem que estar ali como se você estivesse no meu consultório, onde ali eu garanto que você não vai ser incomodada, entendeu? Então assim, dá para fazer online com os mesmos resultados do que uma terapia... a Alessandra aqui, ó. A Alessandra é outra que fez online comigo. Tá? Também está no Paraná. Fez online. E a Alessandra já terminou todo o protocolo. Então, assim, a gente fez totalmente online o processo. Entendeu? Então dá para você fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Para quem está em São Paulo, por exemplo, capital, eu recomendo. Guarulhos é uma cidade, inclusive, muito simpática. Então venha a Guarulhos. Eu não moro em Guarulhos mais, eu estou em São Paulo agora. Mas meu consultório ainda está em Guarulhos pelo menos até o final do ano. Então venha para Guarulhos. Venha para Guarulhos. Se você é de São Paulo ou na grande São Paulo, e é sempre um prazer. Eu recebo às vezes gente que vem do Nordeste, por exemplo, pega um avião e vem. E quer fazer presencial, tá tudo bem, venha, né? A Maria, e são quantas sessões? São 4 sessões, ok? É um protocolo de 60 dias. Então existe uma primeira, o que eu chamo de primeira sessão, que é a primeira hipnoterapia completa. Então é uma hipnoterapia longa de cerca de 2 horas, que a gente vai tratar pelo menos 80% das causas. O que vai gerar para você, logo depois dessa primeira sessão, já um bem-estar. Né? Já vai dar uma sensação muito diferente de comportamento. 15 dias depois a gente tem uma segunda sessão, que é uma sessão para a gente avaliar resultados e progressos. Depois uma terceira, que é a segunda hipnoterapia completa, onde a gente vai trabalhar de novo com outras causas. E a gente fecha o protocolo com a 4ª sessão, que é uma sessão também para avaliar resultados e progressos. Esse é um protocolo de acompanhamento. Então as pessoas que estão aqui sabem que eu acompanho. Então, assim, eu estou falando com elas constantemente, quero saber como elas estão, a gente troca áudio. Se necessário for, a gente abre uma chamada de vídeo para fazer algum ajuste no processo. Então, é um processo que você não está sozinha. Só que em 60 dias, digamos, você está livre. Você está livre da minha pessoa, você não precisa mais ficar comigo. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. William, Márcio... Márcio, e só em casa a gente pode ter a segurança por conta que a hipnose mexe e muito, dá pra gente segurar só as emoções? Eu não entendi muito bem a tua pergunta, William. Vou tentar aqui interpretar o que você disse. O processo ele é extremamente seguro, ok? Por quê? Porque é um processo que você está consciente o tempo todo. O tempo todo. Então, se em algum momento você, digamos, não quer mais participar, você vai abrir os olhos e vai seguir a sua vida, tudo bem? E aí a questão de segurar as emoções ou lidar com essas emoções, e aí é o papel do hipnoterapeuta, né? De conduzir isso de uma maneira muito atenta, né? Para não te deixar numa catarse profunda e que você não saia desse buraco. Por isso que eu faço esse acompanhamento, entendeu? A Maria, sou de Minas Gerais. Alessandra, fiz as pazes com o meu passado, me preparando todo dia para curar minhas feridas emocionais. Excelente, Alessandra. Parabéns também pela tua entrega.
Bom, era sobre isso que eu queria falar, então, perfeccionismo, espero que você tenha gostado e a gente se vê segunda-feira em mais uma live da Blindagem Emocional, tá bom? Grande abraço, tchau!